a todos. Meu nome é Duan Ferneiro Varon, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, do curso de Engenharia de Materiais, e hoje eu vou apresentar a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x. Dentro dos tópicos 1, vai ter a introdução, uma introdução bem geral, as aplicações como os quais utilizam para a caracterização das amostras, o princípio da técnica XPS, o modelo de 3 passos para a fotoemissão, caminho livre meio dos elétrons, a energia de ligação, identificação da composição química e os espectros XPS. Como uma introdução geral, a espectroscopia de fotoelétron de raio-x, ou XPS, é um dos métodos de caracterização de superfície mais amplamente usados hoje em dia. A popularidade dessa técnica deriva do alto conteúdo de informação que ele fornece e a flexibilidade para ser utilizada em grandes variedades de amostras. A análise mais básica de uma superfície pode fornecer informações qualitativas e quantitativas de todos os elementos presentes, com exceção de hidrogênio e hélio, em concentrações superiores a 0,1%. Com aplicações mais sofisticadas da técnica, obtém-se informações mais detalhadas sobre a química, a organização e a morfologia da superfície. E dentro das aplicações dessa técnica, ele permite obter imagens químicas superficial e ser feito um mapeamento dos defeitos na superfície. Essa técnica combinada com o Ion Spaltring ou com XPS permite obter informações em 3D, eliminar contaminantes da superfície, eliminar óxido residual, determinar o perfil de profundidade de tratamento de modificações de superfície, entre outras aplicações. Ele também permite determinar proporções atômicas das diferentes espécies, como carbono, silício, nitrogênio, oxigênio, flúor, incorporadas nas amostras. Além disso, ele permite ter informações sobre o ambiente molecular, ou seja, o estado de oxidação da amostra, da superfície, a, a ligação dos átomos e os orbitais moleculares. E por último, ele também permite obter informações de grupos orgânicos usando reações de derivação. O princípio da técnica de espectroscopia de fotoelétrons ele se baseia no efeito fotoelétrico, e esse efeito ele pode ser explicado pelo diagrama de níveis de energia, no qual a superfície será analisada e irradiada com fótons de raio-x mole. Normalmente a radiação mais utilizada são ánodos de manganês e alumínio. Quando um fóton interage com um elétron em um nível com uma certa energia de ligação, a energia de ligação do fóton é completamente transferida para o elétron, resultando na emissão de um fotoelétron com energia cinética. E nesse caso tem a imagem, que é a primeira imagem, que ela mostra o processo dos fótons incidindo na amostra e ocorrendo o processo de emissão dos fotoelétrons. Já na segunda imagem, já é uma escala mais atômica, no qual representa a emissão do fotoelétron e a geração de um raio-x característico. E por último, teria um nível de energia, diagrama de nível de energia, no qual ele mostra que os fótons incidem na camada K. Um fotoelétron emitido, ele deixa para trás um buraco inteiro no átomo. Isso provoca uma sequência de eventos nas camadas de energia do átomo. E por meio do modelo dos 3 passos para a fotoemissão, ele pretende explicar o que acontece. Esse modelo consiste basicamente em dividir o processo de produção de fotoelétron em 3 etapas, sendo a primeira de excitação, a segunda de transporte e a última de escape através da superfície. Na primeira etapa, acontece a incidência dos fótons. Nesse caso, nesse exemplo, isso está incidindo na camada K, no qual a energia cinética dos fótons vai ser transferida completamente para o elétron e vai ocorrer a ejeção ou emissão daquele fotoelétron, ocasionando assim a formação de um buraco. Como o buraco foi criado na camada K, ele dá origem a um
fotoelétron por energia cinética é representada pela energia do fóton menos a energia da linha K. E isso é ocupado por uma transição eletrônica da camada L1, como está representado na imagem 3. Essa energia que está associada à transição, ela pode ser dissipada na forma de um fóton de raio-x característico, no qual ocorre a ejeção de um terceiro átomo, e essa possibilidade é chamada de processo de Auger, no qual o elétron emitido resultante é chamado do elétron de Auger. Os elétrons que conseguem ser arrancados, eles são divididos no equipamento, no sistema de placas carregadas eletricamente. Com base no valor da diferença de potencial entre as placas, estima-se a energia cinética dos elétrons. E matematicamente, a energia de ligação é igual ao trabalho, a energia do fóton menos a energia de ligação. E essa diferença de potencial, ela prevê que o movimento aleatório dos elétrons médio não seja nulo. Um elétron com uma certa energia cinética, que se move através de uma matriz sólida, tem a probabilidade de viajar de uma certa distância antes de perder parte ou toda a sua energia como resultado de uma colisão inelástica. Com base nessas probabilidades, a distância média percorrida antes da colisão é conhecida como caminho livre médio inelástico. E essa probabilidade ela de acontecer é de 63%, e lambda é uma função apenas do material e da energia cinética. Nesta imagem, ela mostra uma compilação de medições lambda em função da energia cinética. Neste caso, a consequência importante da dependência de lambda em relação à energia cinética é que as faixas de energia cinética do elétron secundário usado em XPS são muito pequenas. Por exemplo, os intervalos típicos estão entre 250 e 1500 electrovolts, que correspondem a valor de lambda entre 4 e 8 monocamadas. Isso significa que na prática, os fótons elétrons de Auger que escapam do vácuo e aqueles que são detectados vêm da superfície do sólido. Continuando aqui, a energia de ligação dos fotoelétrons é essa energia característica para cada átomo, e é um valor tabelado da tabela periódica. E essas energias de ligação dos níveis de caroço dos átomos são suficientemente afetadas pelo seu ambiente químico, ou seja, pelo estado de oxidação, pelos sítios da rede, a estrutura molecular, entre outros, que provocam um deslocamento de 0,1 a 10 electrovolts nas energias dos fotoelétrons. Como a energia de ligação dos fotoelétrons é afetada pelo estado de oxidação, que esse efeito é conhecido como efeito de deslocamento químico, e é uma das maiores potencialidades da técnica de XPS e pode ser medido para evitar perda de energia. Esse processo é feito a análise de XPS em sistemas de ultravalto vácuo, e esse estado de oxidação ele depende da densidade eletrônica do átomo e é afetado pela eletronegatividade dos átomos vizinhos. Ou seja, no processo de oxidação, quando ele ganha elétrons, a energia de ligação diminui no espectro do XPS, e quando ele perde elétrons, a energia de ligação aumenta. Tem um exemplo do estado de oxidação de dois espectros de XPS. Na figura B, tem o espectro de ferro puro, normalmente identificado, e quando ele perde elétrons, acontece o famoso deslocamento, e à medida que aumenta o perda de elétrons, aumenta também a intensidade do pico, como é representado no ferro 3+.
Do mesmo jeito acontece no molibdeno, tem um espectro do molibdeno puro e também tem aqueles deslocamentos que acontecem no molibdeno quando ele perde elétron, molibdeno mais 4 e o molibdeno mais 6, que acontece a identificação da composição química. Acontece então, primeiramente, amostras colocadas numa câmara no ultravácuo e exposta ao raio-x de baixa energia. A excitação induzida na amostra vai produzir a emissão de fotoelétrons das camadas interiores dos átomos da superfície. A energia dos elétrons é característica de cada elemento químico onde são emitidos. A área desses picos se refere à quantidade relativa dos elementos. A forma e a posição dos picos refletem o estado de posição de cada elemento. Na imagem do lado, tem o espectro para o ferro 2P, no qual observa-se na parte de baixo o espectro fundamental, pode ser falado desse jeito, e no espectro de cima ele já apresenta os efeitos de deslocamento químico que acontece no ferro. Quando um espectro ele é identificado, ele é feito uma anotação espectroscópica, denominada os orbitais, que dão origem às linhas fotoeletrônicas. Nesse caso, os fotoelétrons são descritos por meio de números quânticos. Utiliza-se o número quântico principal, o número quântico secundário e o momento angular total. Esse momento angular total ele é dado pela fórmula 1 mais ou menos o momento spin. E esse momento angular ele está aqui representado nessa tabela, no qual pode ser 1 meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. E também acontece a ração entre a área do pico, no caso de espectro de dupletos. Dentro da identificação da composição química, os elétrons secundários que eles sofrem colisões inelásticas que perdem energia e aparecem nos espectros em posição de menor energia cinética, formando o fundo sobre o qual encontramos os picos de elétron que não sofreram perda de energia. Então, esses elétrons secundários, como eles têm uma baixa energia, eles vão formar o fundo do espectro XPS. A identificação dos elementos presentes na superfície é determinada pelas energias de ligação dos picos dos fotoelétrons de caroço. Esses picos têm uma intensidade, que seria a área integrada do pico fotoelétrico, é proporcional ao número de átomos no volume detectado, permitindo obter-se informações sobre a composição química da superfície da amostra. No espectro do lado, ele consegue obter-se a concentração atômica dos elementos, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do cloro, do silício. E ele também consegue mostrar a nomenclatura espectroscópica, no qual é representado cada tipo de pico. Nos espectros XPS, os elementos químicos dos bloques S ele vão apresentar somente um pico. Já os elementos químicos do bloco D, P e F apresentam dois picos que são chamados de dupletos. Então, existe, portanto, um par de picos associados a cada estado designado pelos números quânticos principal e secundário, sendo os picos conhecidos como dupletos. E essa intensidade dos picos ela tem uma relação teoricamente, ou seja, picos dupletos de 1 meio e 3 meios tem uma relação de 1:2. E picos de 3 meios e 5 meios tem uma relação de 2:3. Neste gráfico, tem a formação dos dois picos do titânio puro, mostrando sua nomenclatura espectral, 2p 3 meios e 2p 1 meio, mostrando a energia de ligação, e do óxido de titânio também, mostrando os dois picos dupletos e sua energia de ligação respectiva. E a largura a meia altura, ela indica alterações no estado químico e influências físicas.
Pico largo indica alteração no número de ligações químicas e na forma das ligações, como representado na imagem de baixo. E é isso. Obrigado.